Em 1940, na Alemanha, foi formada uma brigada especial composta por estupradores, assassinos e pedófilos libertados da prisão. Eles receberão uniformes, armas e um cartão branco para operar sem restrições. Na frente, um veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial e condenado por abuso sexual, Oskar Dirlewanger. Na Bielorrússia, aldeias são incendiadas com crianças dentro. Em Varsóvia, 40 civis foram assassinados em 3 dias. Na Hungria, eles se comportarão como senhores da guerra. Eles não eram brigadeiros. Eles os exterminaram. Ao mesmo tempo, os oficiais da SS pedirão sua dissolução. Não por compaixão, por meio de... Porque o regime nazista manteve essa unidade por 5 anos, apesar de seu histórico de atrocidades. O que Dirlewanger protegeu, mesmo depois de massacrar hospitais, igrejas e orfanatos. E como essa brigada criminosa conseguiu escapar da justiça enquanto a Alemanha tentava se reconstruir após a guerra? O monstro do Reich, o nascimento do açougueiro Dirlewanger. Na primavera de 1940, enquanto a Alemanha consolidava seu domínio na Europa, um estranho experimento militar tomou forma sob o olhar atento de Heinrich Himmler. No campo de treinamento de Oranienburg, perto de Berlim, nossas crianças estão em treinamento silencioso. Eles não eram soldados comuns. Eles eram caçadores ilegais, criminosos condenados, retirados diretamente das prisões do Reich para formar uma unidade sem precedentes na história militar moderna. Diante deles estava um homem cuja biografia contém todos os elementos de perversidade que caracterizariam essa força. Oskar Paul Dirlewanger. Nascido em 1895 em Würzburg, Baviera, Dirlewanger teve uma vida marcada por contrastes perturbadores. Veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial, portador da Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, ele também foi professor de ciência política e defendeu uma economia planejada de uma perspectiva nacionalista, antecipando elementos-chave da futura política econômica nazista. Essa dualidade entre intelectual e combatente escondia uma terceira dimensão, mais perturbadora, a de um predador sexual corrupto. Após a Primeira Guerra Mundial, Dirlewanger encontrou seu lugar nos violentos Freikorps, que lutaram contra comunistas e radicais de esquerda na nascente República de Weimar. Em março de 1921, ele liderou operações contra milícias comunistas em Sangerhausen, exibindo uma brutalidade que excedeu os padrões militares. Ao mesmo tempo, ele construiu uma carreira no emergente movimento nazista, juntando-se ao NSDAP em 1923. Sua carreira sofreu um revés devastador em 1934, quando ele foi preso e condenado por abusar sexualmente de uma voluntária da Cruz Vermelha de 14 anos. A esta acusação, somaram-se acusações de peculato e abuso de autoridade. Condenado a 2 anos de prisão, ele foi destituído de seu cargo e título acadêmico e expulso do Partido Nazista. Para qualquer outra pessoa, esse teria sido ou foi o fim. Mas Dirlewanger tem aliados poderosos. Gottlob Berger, um oficial de alta patente da SS e amigo desde a Grande Guerra, intercedeu em seu nome junto a Himmler. Depois de cumprir parte de sua pena e uma breve estadia no campo de concentração de Welsheim, ele recebeu uma oferta de redenção servindo na Legião Condor durante a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha, sob escrutínio público por muito tempo, Dirlewanger mostrou sua verdadeira natureza. Acusações de estupro de vulnerável e homicídio arbitrário não impedirão sua reabilitação. Pelo contrário, ao retornar, ele foi readmitido no Partido Nazista. Sua patente militar foi restaurada e ele foi integrado ao sistema como um combatente valioso. O gene do Sonderkommando Dirlewanger responde a uma necessidade estratégica fundida com uma visão ideológica perversa. O Reich precisava lutar contra guerrilheiros nas florestas da Europa Oriental. Por isso, Himmler propôs recrutar caçadores ilegais, homens com experiência em rastreamento e manuseio de armas em ambientes florestais. O fato de serem criminosos não era um obstáculo, mas numa lógica nazista distorcida, uma vantagem. Na imaginação romântica de Himmler, esses caçadores representam o indomável ariano alemão. Solitário, autossuficiente,
resistente às normas da sociedade degenerada. Sua criminalidade foi interpretada como evidência de natureza ingovernável que poderia ser canalizada para fins ideológicos. Dirlewanger, com sua combinação de brutalidade, inteligência e lealdade fanática, era o candidato perfeito para liderá-los. Assim nasceu uma unidade que revolucionou os conceitos tradicionais de crimes de guerra. Esses não eram soldados comuns que, sob certas circunstâncias, cometiam atrocidades. Era uma força expressamente projetada para recrutar criminosos, dar-lhes uniformes e armas e direcionar seus impulsos antissociais contra os inimigos do Reich. Um experimento que demonstraria que o Estado nazista havia integrado a criminalidade em sua estrutura, transformando-a de uma anomalia social em uma ferramenta política. Legião das Sombras, os Caçadores Negros Revelados. O verão de 1940 marcou o status operacional do Sonderkommando Dirlewanger no distrito de Lublin, Polônia. Com apenas algumas semanas de treinamento básico, esses primeiros 80 caçadores ilegais, vestidos com uniformes azuis que levam o apelido de Caçadores Negros, são mobilizados com o objetivo de combater a guerrilha e garantir a segurança na retaguarda. Entretanto, desde o início, eles operaram sob regras diferentes de qualquer outra unidade militar convencional. O perfil desses recrutas iniciais era heterogêneo. Alguns eram simplesmente fazendeiros empobrecidos que caçavam ilegalmente durante a Grande Depressão. Outros têm antecedentes mais sombrios: agressões, ataques às forças armadas, homicídios em brigadas. O que os unia era a familiaridade com armas de fogo e o conhecimento de terrenos arborizados, habilidades teoricamente valiosas para caçadores de guerrilha. Relatórios oficiais deste primeiro período revelam uma discrepância significativa entre o valor declarado e a realidade. Durante seus primeiros meses em Lublin, não houve confrontos documentados com guerrilheiros ou baixas que sugerissem combates reais. Ou há muitas histórias de roubos, estupros e assassinatos perpetrados contra a população civil polonesa. Um aspecto particularmente revelador foi seu comportamento no gueto judeu de Lublin. Os homens de Dirlewanger entram regularmente, selecionam arbitrariamente homens e mulheres para interrogatório e os libertavam, então obtinham pagamentos na forma de dinheiro, joias ou serviços forçados. Essas extorsões sistemáticas envolvem a aprovação tácita de seu comandante, que participou ativamente de 2 serviços. As reivindicações devem ser apresentadas ao cartório regional de registro da SS, que solicitará seu cancelamento. Em janeiro de 1942, a unidade foi oficialmente transferida para a Bielorrússia, mas Dirlewanger atrasou deliberadamente a partida para continuar suas atividades predatórias. Muito tempo depois de ser punida, a unidade foi expandida. Himmler, impressionado com sua eficiência, autorizou a incorporação de novos recrutas com perfis ainda mais perturbadores. Foi emitida uma ordem permitindo o recrutamento de prisioneiros condenados por crimes graves, como estupro, assassinato, pedofilia, incêndio criminoso e crimes sádicos. Membros de unidades disciplinares da Wehrmacht e da SS, homens expulsos de suas unidades originais por violações graves, também são integrados. Entre 1942 e 1943, a composição do Sonderkommando passou por uma metamorfose radical. Os caçadores furtivos originais foram gradualmente substituídos por criminosos violentos, sociopatas e professores mentais. A unidade cresceu para mais de 3 homens, organizados em companhias com uma estrutura militar formal, mas sua disciplina interna permaneceu caótica. Esses alemães eram acompanhados por auxiliares recrutados de territórios ocupados, principalmente ucranianos e russos, muitos dos quais eram ex-prisioneiros soviéticos que prefeririam colaborar a morrer nos campos. O resultado foi uma força híbrida única nos anais militares, um amálgama de predadores uniformizados, liderados por um comandante que exerce sua autoridade por meio de uma combinação de terror interno e cumplicidade em excessos externos. As punições por indisciplina eram severas, muitas vezes fatais, mas ao mesmo tempo os abusos contra os cidadãos eram incentivados. Essa dualidade criou uma cultura perversa, brutalidade por fora, obediência por dentro
e uma promessa implícita de impunidade para crimes corretamente cometidos. A transformação do Sonderkommando Dirlewanger revelou a degeneração moral do Terceiro Reich. Um regime que se autoproclamava defensor da pureza e da ordem racial havia criado deliberadamente uma unidade composta de elementos que, de acordo com sua própria ideologia, representavam degeneração social. Essa aparente contradição foi resolvida na prática. Esses homens estavam unidos justamente porque estavam dispostos a executar tarefas que os soldados convencionais consideravam moralmente repugnantes. No início de 1942, essa força anormal estava pronta para ser mobilizada no epicentro da guerra de aniquilação nazista, a Frente Oriental. Inferno Verde, Bielorrússia em chamas. A Bielorrússia, com suas vastas florestas e pântanos, era o cenário ideal para a guerra irregular que definiria o Sonderkommando, Dirlewanger. Este território, anexado após a invasão soviética de 1941, era um local de crescente resistência partidária, composto por soldados do Exército Vermelho que escapavam da captura, judeus fugindo de guetos e camponeses locais radicalizados pela brutalidade da ocupação. No início de 1942, as autoridades alemãs estimaram a presença de quase 23,000 guerrilheiros ativos na região, uma ameaça significativa às linhas de abastecimento do Grupo de Exército Central. A resposta alemã transcende qualquer conceito convencional de contra-insurgência. Não se tratava de neutralizar combatentes inimigos, mas de devastar sua base de apoio por meio de uma política de terra arrasada sem precedentes. Entre janeiro de 1942 e agosto de 1944, o Sonderkommando participou em pelo menos 55 grandes operações antipartido, incluindo a Operação Bamberg, abril de 1942, a Operação Erntefest, outono de 1943, e a Operação Cottbus, maio de 1943. Cada um representa um capítulo diferente na escala da brutalidade. A mecânica operacional foi refinada durante esse período. Áreas internas foram designadas como território do partido, e todas as aldeias dentro desse perímetro tornaram-se legítimas. Assim, as tropas avançaram metodicamente, cercando cada cidade. Os habitantes eram reunidos na praça central e submetidos a uma seleção rudimentar. Jovens homens e mulheres solteiras eram separados para deportação como trabalhos forçados. O restante, crianças, principalmente bebês, era frequentemente executado fora das instalações ou trancado em propriedades comunitárias que depois eram incendiadas. Operação Cottbus exemplifica a magnitude dessas ações. Em maio de 1943, mais de 20 mortes foram relatadas. Uma análise subsequente de relatórios oficiais revela que apenas cerca de 500 armas foram recuperadas, indicando que menos de 5% das vítimas podem ter sido combatentes. Somente em um distrito foram encontrados muros comuns contendo mais de 200 corpos, principalmente mulheres, crianças e jovens. O Sonderkommando desenvolveu técnicas específicas que se distinguem neste contexto de brutalidade generalizada. Uma estratégia particularmente flagrante era seu método de limpeza de campos minados. Grupos de civis capturados eram forçados a caminhar em fila indiana por terrenos acidentados, provocando explosões que abriam caminho para as tropas. Em uma operação documentada, essa técnica causou a morte de aproximadamente 3.000 pessoas em apenas 3 dias. Uma desumanidade atingiu Neis que perturba até mesmo observadores acostumados às atrocidades da Frente Oriental. Um relatório interno de 1943 documenta como na vila de Borki, depois que os adultos foram executados, as crianças foram reunidas no pátio da escola. Em vez de usar munição, os membros do Sonderkommando matavam vocês, assustando-os com coroas de rifle e esmagando seus crânios contra as paredes. Quando alguns soldados mostram relutância, Dirlewanger demonstra pessoalmente a técnica correta, quebrando o pescoço de uma criança com as próprias mãos. Os números oficiais desse período são chocantes. Em relatórios a Himmler datados de junho de 1943,
Dirlewanger declarou que sua unidade havia eliminado 15.0 não-amigos em 15 meses, com apenas 92 mortos. Essa desproporção, muito tempo depois de terem levantado suas vozes, foi comemorada como prova de eficiência operacional. A extrema brutalidade começou a levantar preocupações dentro do próprio aparato nazista, não por considerações humanitárias, mas por causa de sua contraprodutividade estratégica. O Comissariado-Geral Alemão, em Minsk, enviou uma carta extraordinária ao alto comando da SS no final de 1943, denunciando os métodos do Sonderkommando como dignos da Guerra dos 30 Anos e radicalizando a população local e levantando-se em defesa das armas dos guerrilheiros. Essa crítica interna culminou em uma frase reveladora: quando mulheres e crianças são massacradas em massa ou queimadas vivas, não há mais aparência de conduta humana na guerra. O fato de um oficial nazista de alta patente ter sido necessário para nomear seus superiores, para mostrar o quanto o Sonderkommando havia cruzado ao mesmo tempo as linhas vermelhas do Terceiro Reich. Enquanto isso, esses avisos não são ouvidos. Dirlewanger, há muito disciplinado, recebeu a Cruz Germânica de Ouro em 1943 por suas conquistas excepcionais. Esta decoração, aprovada pelo próprio Himmler, simboliza perfeitamente como a unidade não era uma anomalia dentro do sistema, mas sua expressão mais marcante. Para os habitantes da Bielorrússia, o impacto foi apocalíptico. Comunidades inteiras foram varridas da face da terra. Estudos posteriores estimam que, ao final da guerra, mais de 60% das aldeias bielorrussas foram parcial ou completamente destruídas. A população sofreu proporcionalmente as maiores perdas de qualquer país da União Soviética, com mais de 2 milhões de mortes em uma população de 10 mil antes da guerra. Quando o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration em junho de 1944, desencadeando a libertação da Bielorrússia, o Sonderkommando Dirlewanger recuou para a Polônia, deixando para trás um território devastado e traumatizado. O próximo destino seria a capital polonesa, onde realizariam um massacre urbano que chocaria até mesmo aqueles familiarizados com sua história. Varsóvia na Cruz, uma cidade crucificada e com terror. 1 de agosto de 1944, ou Armia Ukrajowa, Exército Nacional Polonês, lançou uma revolta em massa contra a ocupação alemã em Varsóvia. À medida que o Exército Vermelho se aproxima da periferia leste da cidade, não vemos nenhum combatente polonês tentando libertar a capital antes do ataque soviético, afirmando assim sua soberania contra a iminente influência comunista. Em poucas horas, eles tomarão o controle de grandes áreas urbanas, estabelecendo barricadas e posições defensivas que superarão a guarnição alemã. A reação de Hitler foi imediata e desproporcional. Ele ordenou a destruição total de Varsóvia e o extermínio sistemático de seus 1,3 milhões de habitantes como punição exemplar. A cidade deve desaparecer completamente da superfície da terra, decidiu ele. Para executar esta sentença, Himmler mobilizou unidades especializadas de repressão, entre as quais se destacava o Sonderkommando. Dirlewanger, já promovido a brigadeiro. A unidade de Dirlewanger era ainda mais heterogênea em composição do que na Bielorrússia. Esses aproximadamente 2.000 homens incluíam criminosos alemães originais, auxiliares orientais, principalmente ucranianos, e novos recrutas retirados diretamente de 2 campos de concentração. Eles foram acompanhados pela Brigada Rona, uma colaboração russa, também conhecida como Brigada Kaminsky, uma força com reputação semelhante. O distrito ocidental de Wola, designado como área inicial de operações, era densamente povoado por famílias da classe trabalhadora e não constituía uma rede insurgente significativa. Esse desenho estratégico revelou a verdadeira natureza do erro. Não foi uma operação militar contra combatentes, mas sim uma represália contra a população civil. A sequência cronológica de eventos em Wola constitui 2 dos episódios mais sombrios da guerra na Europa. Em 4 de agosto, avançando pela rua Gorchevska, o Sonderkommando iniciou um ataque sistemático a propriedades residenciais. Ao contrário das operações convencionais de limpeza urbana, não houve nenhuma insurgência específica aqui. Qualquer civil era considerado alvo legítimo.
O dia 5 de agosto se tornou o dia mais mortal. Essas operações se expandirão para instituições civis que eram tradicionalmente respeitadas mesmo nos conflitos mais sangrentos. O Hospital Volsky, um dos 2 principais centros médicos do distrito, foi sistematicamente evacuado. Mais de 30 e 50 pacientes, médicos e enfermeiros foram preparados para os jardins das fazendas e realizados metodicamente. Um episódio particularmente revelador ocorreu quando um médico alemão no hospital tentou intervir, sugerindo que muitos pacientes eram apolíticos e incluíam alemães étnicos entre eles. A resposta de um oficial de brigada exemplifica a lógica subjacente. Temos ordens para matar todos, não há nada pessoal. Instalações religiosas e de saúde foram atacadas com brutalidade semelhante. Na igreja de São Wawrzyniec, pais foram massacrados em frente ao altar enquanto celebravam a missa. Em um orfanato na rua Volska, mais de 30 crianças e seus cuidadores foram levados juntos. De acordo com documentos compilados pela Comissão Central de Investigação de Crimes de Guerra, o próprio Dirlewanger participou pessoalmente deste massacre, ordenando que as munições fossem preservadas usando baionetas e expulsando crianças com coroas. A Rua Volska 41 tornou-se um símbolo de horror. Um prédio de apartamentos onde centenas de mulheres e crianças procuravam abrigo foi inundado com gasolina e incendiado. Atiradores de elite estrategicamente posicionados abaterão aqueles que tentarem escapar à força ou a balas. Testemunhos revelaram soldados bebendo vodka enquanto ajudavam em um incêndio, apostando em quantas pessoas conseguiriam matar antes de serem baleados. Wanda Trachik-Stawska, combatente da resistência e testemunha ocular, oferece mais 2 relatos angustiantes. Ouvimos gritos após os tiros. Não foi guerra, foi uma execução em massa. Em apenas 72 horas, entre 5 e 7 de agosto, somente no distrito de Wola, estima-se que entre 30 e 40 civis morreram. Essa concentração temporária enfrenta o massacre nas 2 guerras mais intensas e eficientes, comparáveis em escala aos estágios iniciais do Holocausto, mas realizadas com meios ainda mais primitivos e humanos. A ferocidade demonstrada em Wola levantou preocupações nos mais altos círculos nazistas, mas é nova por razões pragmáticas e imprevistas. Documentos do Arquivo Federal Alemão revelam que Himmler ordenou vigilância interna do Sonderkommando, temendo que seus membros, intoxicados pela violência desencadeada, pudessem ficar descontrolados ou atacar outras unidades alemãs. Um caso documentado ilustra essa tensão. Quando um grupo de médicos militares alemães tentou evacuar pacientes do Hospital da Santíssima Trindade, eles foram ameaçados por soldados Dirlewanger, que apontaram metralhadoras para eles, exigindo sua retirada para que pudessem limpar a propriedade. Somente a intervenção de um oficial sênior da SAS impediu um confronto entre tropas alemãs. Outro indicador da natureza excepcional desses eventos foi a reação da Wehrmacht convencional. Um comandante de tanque designado para o setor norte de Varsóvia escreve em seu jornal diário: "Lutei na Polônia, França e Rússia, vi uma morte e um matei. Mas o que está acontecendo em Wola não é guerra. É algo para o qual não sabemos se temos um nome próprio em alemão." Paradoxalmente, por ter gerado agitação interna, a atuação do Sonderkommando em Varsóvia foi oficialmente comemorada pelas mais altas autoridades do Reich. Em 30 de setembro de 1944, logo após a operação, Dirlewanger recebeu a Cruz de Cavalaria da Cruz de Ferro, uma das mais prestigiosas condecorações militares, com justificativa oficial para sua determinação excepcional em uma revolta. Essa contradição destaca a esquizofrenia moral do regime. Enquanto alguns setores reconheciam a contraprodutividade estratégica e até mesmo a desumanidade desses métodos, a liderança nazista os validava oficialmente, enviando uma mensagem inequívoca sobre que tipo de comportamento merecia recompensa. Após a fase inicial em Wola, a brigada Dirlewanger avançou em direção ao centro histórico de Varsóvia, participando de combates casa a casa contra os insurgentes poloneses até a capitulação final em 2 de outubro. Durante essas semanas, seus métodos continuaram a ser caracterizados por extremos de brutalidade. Usaram civis como escudos humanos, executaram prisioneiros sistematicamente e empregaram técnicas de tortura como método de interrogatório.
O custo para a unidade foi considerável. Da força inicial de aproximadamente 200, menos de 700 permaneceram operacionais no final da revolta. Eles sofreram mais de 200 baixas entre mortos, feridos e desaparecidos, o que implicou uma rotatividade completa de pessoal. Essa alta taxa de perdas, no entanto, não atenuou sua brutalidade nem alterou seus métodos. Quando o último foco de resistência polonesa capitulou, Varsóvia caiu em ruínas. Mais da metade das guerras civis, a maioria delas executadas em massacres sistemáticos. Uma cidade histórica, com muitos vestígios de existência, foi metodicamente destruída, bairro por bairro, monumento por monumento. Equipamentos especiais de demolição concluem que as bombas incendiárias começaram. Quase 5% das estruturas urbanas foram reduzidas a escombros, tornando Varsóvia a capital europeia mais devastada pela guerra. O massacre de Wola e a subsequente destruição de Varsóvia transcendem a categoria convencional de crime de guerra. Eles representam um paradigma que o filósofo Giorgio Agamben mais tarde chamou de estado de exceção, a suspensão total da ordem legal e moral, onde qualquer atrocidade se torna possível porque o soberano decreta que certas vidas humanas são completamente inúteis. Neste contexto extremo, ou Sonderkommando Dirlewanger, não era uma anomalia aberrante, mas uma ferramenta perfeitamente projetada para implementar essa lógica excepcional. Seus membros, já situados fora das normas sociais convencionais devido aos seus antecedentes criminais, tornam-se executores de ideias de uma política que transcende todos os limites da civilização ocidental. A Irmandade das Trevas, a Internacional do Terror. Brigada Dirlewanger devastava Varsóvia com uma ferocidade que chocou até mesmo oficiais nazistas. Algo mais profundo acontecia nas sombras da história. Este Sonderkommando, originalmente composto por caçadores e criminosos alemães, havia se transformado em uma organização transnacional de violência, onde ideologia, sadismo e utilidade pragmática convergiam sem atrito. Em 1944, Dirlewanger comandou apenas uma unidade alemã. Ele comandou uma verdadeira unidade internacional de terror. Durante as campanhas orientais, especialmente na Bielorrússia, Dirlewanger recebeu reforços não apenas de prisioneiros alemães, mas também de 2 territórios ocupados. Eram russos, ucranianos, bielorrussos e bálticos. Muitos ex-prisioneiros soviéticos que se alistaram para evitar morrer em campos de concentração ou por puro desespero. Essas incorporações não eram ideológicas, eram transações de sobrevivência. Ex-colaboradores da Brigada Rona russa, uma unidade famosa por sua brutalidade contra cidadãos, especialmente mulheres, incluindo também homens. Em Varsóvia, eles foram mortos ao lado de 2 homens de Dirlewanger durante o massacre no distrito de Wola. A reputação deles era tão grande que até os alemães evitavam operar sob seu comando. Alguns depósitos parecem ter soldados de ambas as unidades competindo em atos de sadismo, como se, barbaramente, toda referência militar tivesse sido perdida. Um aspecto mal documentado, mas crucial, foi a presença de mulheres na brigada. Embora não estejam formalmente envolvidos, alguns participarão como informantes, enfermeiros ou colaboradores sexuais forçados. Em alguns casos, foram relatados os mesmos incidentes de brutalidade por parte de colaboradores civis. Um caso registrado pela Comissão Polonesa de Crimes de Guerra revela uma mulher ucraniana que acompanhou Dirlewanger em Varsóvia e foi vista espancando crianças com corrente após interrogatórios. Outra enfermeira alemã, designada temporariamente para a unidade de testes colaborativa, marcava as portas dos apartamentos judeus escondidas com batom para facilitar as invasões. No ecossistema moralmente invertido da brigada, essas figuras femininas não humanizam a violência. Elas integram, amplificam e, em alguns casos, institucionalizam como parte da dominação absoluta sobre os corpos de outras pessoas. A brutalidade do Sonderkommando Dirlewanger não se limitou a inimigos externos. Em muitas frentes, apenas a unidade era usada por oficiais de outras formações como uma ameaça para disciplinar soldados insubordinados. Frases como "você não obedece" a ordem para Dirlewanger circulam nos batalhões da Wehrmacht e da Waffen, SS como uma espécie de punição exemplar.
O alto comando sabia disso. Himmler, muito tempo depois de estar no poder, considerou que o método de acabar entre os mundos era útil para manter a obediência. Essas transferências disciplinares foram documentadas. Soldados que cometiam crimes graves eram enviados temporariamente para Dirlewanger, não como punição, mas como um teste de fogo para serem redimidos pela brutalidade. O Sonderkommando operava como uma estrutura quase autônoma dentro da máquina nazista. Relatórios internos revelam que a unidade tem seu próprio sistema de saques, troca de favores e punições internas. As punições podiam incluir execuções públicas por desobediência, enquanto as recompensas incluíam bebidas alcoólicas, tempo livre e mulheres cativas. Essa estrutura de autoridade paralela foi tolerada, até mesmo promovida por figuras como Gottlob Berger, mentor de Dirlewanger e oficial sênior da SS, que impediu várias tentativas de dissolução por parte de comandantes locais alarmados. Para Berger, o Sonderkommando era uma ferramenta útil. Ninguém mais se voluntariava para fazer o que eles estavam fazendo. À medida que as atrocidades do Sonderkommando se tornavam concretas, os soviéticos exploravam sua propaganda de guerra. Eles transmitiram panfletos para as áreas ocupadas pelos alemães, denunciando os crimes cometidos por Dirlewanger. A Rádio Moscou transmitiu histórias de camponeses bielorrussos, crianças que sobreviveram a massacres e histórias de soldados do Exército Vermelho que descobriram valores comuns. Mesmo em frentes onde Dirlewanger não atuou diretamente, seu nome foi invocado como símbolo de hostilidade absoluta. Os soviéticos entenderão rapidamente que esse tipo de horror não precisa ser inventado ou exagerado. Basta nomeá-lo. Na Polônia, o termo Dirlewangerzy é sinônimo de demônios ou fantasmas assassinos. Era a personificação de algo irracional, um bando de homens sem alma que apareciam do nada para queimar aldeias, estuprar, assassinar e desaparecer. Este capítulo, na história do Sonderkommando Dirlewanger, deixou claro que esta não era simplesmente uma unidade monstruosa, mas uma síntese perfeita do Terceiro Reich em sua fase final. Um aparato que combinava ideologia, crime comum, impunidade e utilidade política. O regime dificilmente permitia sua existência. Era um modelo, protegido e celebrado. O número de prêmios aumentou sua patente e se expandiu, apesar de 2 protestos internos. O crime foi institucionalizado não como um excesso, mas como um método operacional. E o que é melhor, foi exportado, diversificado e integrado entre nacionalidades, línguas e fronteiras. Dirlewanger não comandou apenas uma unidade criminosa. Ele é presidido por um ecossistema de brutalidade legalizada, uma sinfonia de degeneração cuidadosamente orquestrada pelo Estado nazista. Dê a Eslováquia à Hungria, a última campanha do horror. Em outubro de 1944, com a polícia de Varsóvia ainda em andamento, o Sonderkommando Dirlewanger recebeu novas ordens: ir à Eslováquia para reprimir outra insurreição. A Revolta Nacional Eslovaca, que começou em 29 de agosto, representou outro desafio à ordem nazista na Europa Central. Naquela época, a unidade havia passado por transformações fundamentais que refletiam a decomposição geral do Reich. A composição interna do Sonderkommando não tem nenhuma relação com sua configuração original. Os caçadores ilegais alemães que formaram seu núcleo inicial foram em grande parte substituídos. O que restou foi um desconcertante mosaico humano. Criminosos alemães veteranos, auxiliares eslavos, prisioneiros retirados de campos de concentração, incluindo comunistas, judeus da União e oponentes políticos, soldados punidos por indisciplina grave e até desertores da Frente Oriental quando essa alternativa à execução sumária foi oferecida. Essa extrema heterogeneidade transformou o Sonderkommando em um microcosmo do universo de 2 campos de concentração nazistas, perpetradores e vítimas forçados a coexistir em uma unidade militarizada, onde a única constante era a violência, tanto interna quanto externamente projetada. Um relatório interno da SS, datado de novembro de 1944, captura essa essência. A unidade apresenta uma composição robusta e perigosamente volátil. Alguns homens seguem ordens por meios,
outros por promessas de misericórdia e muitos simplesmente por instinto predatório. A estrutura operacional na Eslováquia diferiu significativamente dos 2 anos anteriores. O país, formalmente independente sob o governo colaboracionista de Józef Tiso, não havia experimentado o mesmo nível de ocupação direta que a Polônia ou a Bielorrússia. A insurgência, liderada pelo Conselho Nacional Eslovaco, incluía vários nacionalistas moderados e apoiadores comunistas, e conseguiu controlar grandes áreas montanhosas no centro do país. A resposta alemã foi desproporcional. O Sonderkommando, juntamente com unidades regulares da SS e da Wehrmacht, foi enviado para a região de Banská. As técnicas de contra-insurgência de Bístrica foram desenvolvidas no leste, mais adaptadas ao novo terreno montanhoso. Aldeias suspeitas de colaborar com guerrilheiros eram sistematicamente evacuadas. Homens nas forças armadas eram deportados para trabalhos forçados. Propriedades eram saqueadas e terras eram frequentemente queimadas depois que as tropas saíam. A cidade de Brezno, localizada nas Montanhas Metalíferas, exemplifica essa metodologia. Após escaramuças com guerrilheiros nas florestas próximas, o Sonderkommando entrou na vila e reuniu mais de 400 habitantes na praça central. Sem qualquer investigação ou julgamento, a maior parte foi bloqueada em um carro que depois foi incendiado. Metralhadoras estrategicamente posicionadas matarão aqueles que tentarem escapar do fogo. Um elemento distintivo dessa fase foi uma fase crescente de restos materiais. Ao contrário de operações anteriores, onde a violência era o principal objetivo, na Eslováquia, os ataques sistemáticos ganharam destaque. A unidade aprendeu metodicamente sobre alimentos, equipamentos, móveis, ferramentas, álcool, roupas, joias e armas valiosas. Os comboios inteiros transportavam esses mercados para a retaguarda, onde entravam nos circuitos do mercado negro ou eram distribuídos entre autoridades superiores. Essa evolução responde à realidade pragmática de um Reich em sua fase terminal. O sistema logístico alemão, em colapso devido aos bombardeios aliados e à perda de territórios produtivos, não podia mais fornecer suporte adequado às tropas mobilizadas. Unidades como Dirlewanger recebem permissão implícita para se sustentar por meio de pilhagens. O próprio comandante institucionalizou essa prática, criando um sistema interno de bônus de pilhagem que recompensava os soldados mais empreendedores com acesso preferencial a álcool, mulheres cativas ou benefícios de serviço noturno. A corrupção interna resulta em níveis que ameaçam a funcionalidade básica da unidade. Sua função é vender prisioneiros como escravos para proprietários de terras colaboradores. Suplementos médicos destinados a pessoas feridas foram substituídos por morfina e álcool. O próprio Dirlewanger estava ativamente envolvido nesses acordos, acumulando um pequeno tesouro pessoal que incluía joias, relógios e moedas de ouro descartadas pelas vítimas. Um relato particularmente revelador vem de um oficial médico da Waffen-SS temporariamente designado para a unidade. Eles não eram soldados, eram hienas, intoxicados todas as noites com álcool tinto. Jogavam roleta russa com os prisioneiros. Um suboficial jogava uma granada em uma cela por diversão. Outro: eu vendia mulheres cativas por tabaco. Quando tentei tratar civis feridos, fui ameaçado com uma arma. No final de novembro, a revolta eslovaca foi amplamente reprimida. Os guerrilheiros sobreviventes recuam para áreas montanhosas inacessíveis, onde sua resistência permanece limitada na fronteira do Exército Vermelho. O Sonderkommando, considerado acabado em seu fracasso, apesar do caos interno, recebeu novas ordens. Enviá-lo para a Hungria, onde a situação militar estava se deteriorando rapidamente. A Hungria apresentou um cenário radicalmente diferente. Não se trata mais de operações antipartido em áreas rurais ou de repressão urbana, mas de uma frente convencional onde o Exército Vermelho avança metodicamente na direção de Budapeste. A brigada, oficialmente renomeada como 36ª Divisão de SS Granadeiros, este título é mais honorário do que funcional, foi implantada em linhas defensivas a leste da capital húngara. Esse contexto de guerra convencional expôs brutalmente as deficiências militares da unidade. Seus membros, acostumados à violência contra populações indefesas,
não têm treinamento, disciplina ou equipamento necessário para enfrentar as tropas soviéticas regulares. Os primeiros encontros resultarão em derrotas devastadoras, com perdas materiais e humanas desproporcionais. Na resposta de muitos membros era previsível: deserção. Eles abandonavam posições à noite, muitas vezes carregando armas e suprimentos, para tentar entrar nas áreas controladas do Oeste, onde esperavam um tratamento mais brando do que aquele reservado aos criminosos da SS. Outros simplesmente ignoraram as ordens de combate, dedicando-se exclusivamente a destruir as aldeias húngaras na retaguarda. Um fenômeno particularmente revelador foi o surgimento de narrativas internas de senhores da guerra, pequenos grupos de desertores que, ainda vestindo uniformes da SS, estabeleceram zonas de controle em áreas rurais, onde se comportavam como bandidos feudais, exigindo tributo de 2 camponeses em troca de proteção contra outros, invasores. A situação se tornou tão incontrolável que o alto comando alemão relegou a unidade a funções secundárias: proteger ferrovias, depósitos logísticos e, ocasionalmente, operações punitivas contra desertores de outras unidades. Mesmo com essas tarefas relativamente simples, seu desempenho foi catastrófico. Uma carta interceptada pela contra-inteligência alemã, escrita por um oficial regular da Wehrmacht estacionado perto de Budapeste, resumia o sentimento geral: temo mais a brigada Dirlewanger do que os próprios soviéticos. Por onde passam, deixamos um rastro de destruição que nem mesmo os bombardeios inimigos conseguem igualar. Assassinaram mais funcionários públicos húngaros que não obedecem a nenhum soldado russo, nem mesmo aos seus próprios oficiais. Em dezembro de 1944, com Budapeste praticamente cercada pelas forças soviéticas, a unidade estava em completa desintegração orgânica. Desertos em massa, alcoolismo endêmico, indisciplina crônica e conflitos internos frequentes sobre a distribuição de despojos reduzem sua eficácia militar a níveis insignificantes. O próprio Dirlewanger, ciente de que a guerra estava perdida, começou os preparativos para sua fuga pessoal. Documentos capturados após a guerra revelam que ele acumulou identidades falsas, estabeleceu contatos com redes de fuga e transferiu parte de seu dinheiro pessoal para intermediários na Suíça e na Espanha. Sua lealdade fanática ao nazismo, que outrora existiu, foi substituída pelo instinto básico de sobrevivência. Esta fase final na Hungria exibe uma dimensão frequentemente delineada do colapso nazista: a desintegração não apenas de suas estruturas militares e logísticas, mas também de seu aparato moral e ideológico. A brigada Dirlewanger, despojada de qualquer pretexto político ou militar, havia sido reduzida à sua essência fundamental: uma gangue de criminosos uniformizados, ou símbolo perfeito de um regime que havia institucionalizado o crime como método de governo. Colapso final, o último comando do inferno. Fevereiro de 1945 marcou. Foi a última metamorfose oficial do Sonderkommando Dirlewanger. Em um momento um tanto surreal, considerando a realidade militar alemã, a unidade foi formalmente elevada ao status de 36ª Divisão da SS Granadeiros. Essa promoção reflete a fantasia burocrática de um regime que continuou a fazer declarações grandiosas enquanto seu território encolhia diariamente conforme os aliados avançavam. A composição humana desta divisão em seus meses finais constituiu talvez o exemplo mais extremo da perversidade estrutural nazista. Junto com os poucos criminosos originais que ainda sobrevivem, suas antigas vítimas agora marcham sob a mesma bandeira: presos políticos antifascistas, comunistas, judeus selecionados por habilidades úteis, homossexuais, Jeová Testemunhas e outros grupos sistematicamente perseguidos durante 12 anos de nazismo. Essa fusão forçada de vítimas e vítimas criou situações de trágica ironia. Cientistas judeus forçados a desembrulhar explosivos improvisados, comunistas alemães transmitindo ordens de oficiais da SS, intelectuais pacifistas carregando munição para criminosos violentos. Era uma alegoria viva da decadência moral do Terceiro Reich. No final da febre, um evento crucial acelerou a dissolução efetiva da unidade. Dirlewanger ficou gravemente ferido durante uma escaramuça perto de Brandemburgo, perto de Berlim. Uma bala soviética perfurou seu pulmão esquerdo,
forçando sua evacuação para um hospital militar na retaguarda. O comando foi temporariamente transferido para o SS, Brigadeführer Fritz Schmedes, um oficial regular sem experiência prévia com aquele treinamento peculiar. A presença intimidadora de Dirlewanger fez o frágil equilíbrio interno entrar em colapso rapidamente. Os veteranos suboficiais, cientes de que seriam tratados como criminosos de guerra se capturados, intensificarão seus preparativos de fuga. Recrutas forçados aproveitam qualquer oportunidade para desertar. Os auxiliares eslavos, sabendo que seus compatriotas os considerariam traidores, tentaram se livrar de 2 uniformes e distintivos de identificação. Para complicar a situação, a unidade foi fragmentada e distribuída por diferentes setores da frente oriental, principalmente na região de Brandemburgo, a última barreira defensiva antes de Berlim. Nessas posições, eles lutam batalhas desesperadas contra o avanço soviético imparável, sofrendo perdas massivas contra um inimigo infinitamente superior em número, equipamento e motivação. Um relatório do Estado alemão, datado de 24 de março de 1945, oferece uma avaliação brutal de suas capacidades de combate. A 36ª Divisão carece de coesão tática, disciplina básica e disposição para lutar. Suas unidades abandonam posições sem ordens, usam munição de forma ineficiente e não mantêm comunicações confiáveis com comandos superiores. Sua única utilidade potencial é como força de choque em ataques suicidas. No início de abril, com Berlim cercada pelo Exército Vermelho, os remanescentes dispersos da antiga brigada Dirlewanger foram incorporados à defesa desesperada da capital. Reduzidos a algumas centenas de soldados, esses grupos soltos lutaram nas partes sul e central da cidade, misturados a unidades da Volkssturm, milícia popular, destacamentos da juventude hitlerista e os últimos batalhões da Waffen-SS. Os documentos que descrevemos nestes últimos dias pintam um quadro de jantares caóticos. Alguns membros, especialmente aqueles recrutados à força, tentaram desesperadamente se misturar à população civil, descartando uniformes e documentos militares. Outros, sabendo que seus antecedentes os condenavam independentemente de seu uniforme, lamentaram com determinação suicida, preferindo morrer em combate a enfrentar a justiça aliada ou soviética. Um grupo particularmente fanático estabeleceu posições defensivas nas ruínas do Ministério da Propaganda, onde resistiu por vários dias sob intenso fogo de artilharia. Quando as forças soviéticas finalmente invadiram a propriedade em 1º de maio, encontraram um jantar horrível. Além de 2 defensores mortos em combate, descobriram vários corpos com ferimentos de bala na cabeça, evidenciando um suicídio em massa diante da captura iminente. Em 2 de maio de 1945, com a permanência definitiva em Berlim, a história oficial da Brigada Dirlewanger chegou ao fim. Os poucos sobreviventes foram capturados pelos soviéticos ou escaparam do caos da Alemanha derrotada, tentando escapar da justiça que finalmente caiu sobre o Terceiro Reich. Assim é o destino do próprio Oskar Dirlewanger. Estava seguindo um curso único. Após se recuperar parcialmente da lesão pulmonar, ele morreu no hospital militar antes de receber alta de 2 soldados soviéticos. Durante semanas, ele se mudou para a Alemanha ocupada usando documentos falsos, sob o nome de Heinrich Unger, um suposto refugiado da Silésia. Esse disfarce funcionou inicialmente, permitindo que ele passasse por áreas controladas pelos americanos e entrasse no setor de ocupação francês. Em 1º de junho de 1945, seu destino foi drasticamente diferente de Altshausen, não na Alemanha. Um ex-prisioneiro do campo de concentração de Dachau estava fazendo reconhecimento entre um grupo de refugiados e foi alertado pelas autoridades francesas. Após o início dos interrogatórios, quando ele mantém sua identidade falsa, exames dentários e cicatrizes características confirmam sua verdadeira identidade. Ele foi internado em um quartel sob custódia nominal francesa, mas na verdade guardado por guardas poloneses exilados que serviam como auxiliares das forças de ocupação. O fato de o evento ter ocorrido na noite de 5 para 6 de junho permanece parcialmente obscuro, tendo sido incorporados vários depoimentos subsequentes para construir um quadro coerente. Vocês,
guardas poloneses, ao confirmarem que estão guardando o açougueiro de Varsóvia, decidirão administrar justiça direta. Ele foi retirado de sua cela durante a noite, levado para um quarto isolado e submetido a uma agressão brutal que incluiu espancamentos com cacetetes, tiros com botas militares e, segundo alguns relatos, golpes de baioneta. Dirlewanger, enfraquecido pela doença recente, sucumbiu rapidamente a esse tratamento. O relatório oficial francês, notável por sua brevidade e imprecisão, declarou simplesmente que o prisioneiro foi encontrado morto em sua cela após uma aparente disputa entre detentos. Seu corpo foi enterrado sem cerimônia em um vale comum, sem identificação. Somente décadas depois, em 1960, uma exumação forense confirmaria definitivamente, por meio de registros odontológicos, que aqueles restos mortais realmente pertenciam a Oskar Dirlewanger. Esta morte, sem julgamento formal, é privada da história de um processo que poderia lançar luz sobre os 2 capítulos mais sombrios do regime nazista. Dirlewanger nunca responde publicamente por seus crimes, e muitos detalhes operacionais de sua unidade foram perdidos com ele, criando um vazio documental que mais tarde complicaria o processo de seus subordinados. Para os aproximadamente 700 membros da brigada que sobreviveram à guerra, seu destino coletivo representa um dos 2 fracassos mais significativos da justiça transicional do pós-guerra. A maioria deles conseguiu escapar da responsabilidade legal, beneficiando-se da confusão administrativa do período, da destruição sistemática de registros durante os últimos dias do Reich e, posteriormente, do início da Guerra Fria, que reorientou as prioridades políticas. Alguns desaparecerão usando as famosas rotas de tempo, redes clandestinas que facilitam voos para a América do Sul ou países árabes. Outros são recrutados por serviços de inteligência ocidentais ou soviéticos, trocando informações valiosas por novas identidades. Na maior parte, porém, ela foi simplesmente reintegrada silenciosamente à sociedade civil alemã, assumindo o papel de cidades comuns na República Federal reconstruída. Apenas uma pequena fração enfrentou processos legais. Os julgamentos de Nuremberg, ou Sonderkommando, foram mencionados tangencialmente, mas não eram um foco prioritário de investigação. O foco estava nas estruturas superiores do regime, não em unidades específicas, não importando o quão proeminentes elas fossem. Na Alemanha Ocidental do pós-guerra, a pesquisa sobre esta unidade foi sistematicamente atrasada e difícil. Os promotores são constantemente confrontados com arquivos incompletos, evidências ausentes ou jurisdições legais ambíguas. O clima político da década de 1950, dominado pela reconstrução econômica e pela emergente Guerra Fria, favoreceu o fechamento de capítulos em vez da abertura de feriados históricos. A República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, demonstrou maior interesse em crimes, publicando em 1960 uma longa história intitulada Os Carrascos de Varsóvia, que documentou meticulosamente as atrocidades e identificou os perpetradores sobreviventes. No entanto, a maioria delas estava localizada em territórios ocidentais, fora do alcance da justiça socialista, tornando essas investigações principalmente exercícios de propaganda. Paradoxalmente, é na Polônia, Bielorrússia e União Soviética que a memória da Brigada Dirlewanger permanece mais vívida, principalmente como um trauma coletivo e não como um objeto de perseguição judicial. Monumentos, placas comemorativas e cerimônias anuais homenageiam vítimas específicas de massacres, enquanto histórias orais transmitem a memória desses eventos marcantes da história. Na Alemanha, por outro lado, o nome Dirlewanger permanece relativamente obscuro, ausente de 2 livros escolares e relegado a estudos acadêmicos especializados. Essa marginalização historiográfica reflete a dificuldade de integrar episódios que desafiam a estrutura interpretativa convencional do Holocausto e de 2 crimes nazistas na narrativa nacional. A Brigada Dirlewanger transcende as categorias usuais de análise histórica militar. Eles não eram meros criminosos de guerra, mas uma unidade expressamente projetada para canalizar impulsos criminosos para objetivos políticos. Eles não eram meramente executores de ordens atrozes, mas uma estrutura que recompensava ativamente a iniciativa da brutalidade.
Não representa um desvio aberrante do nazismo, mas sim sua expressão é mais direta e sem filtros. Este caso extremo nos força a reconsiderar as distinções convencionais entre crime comum e crime político, entre violência excessiva e violência sistêmica, entre desvio individual e normalização institucional do horror. A Brigada Dirlewanger personificava uma verdade perturbadora. O regime nazista dificilmente permitia o sadismo, mas o cultivava deliberadamente como uma ferramenta útil. 75 anos após sua dissolução, esta unidade continua a representar um desafio à compreensão histórica e ética. Seu legado não é apenas uma lista de atrocidades específicas, mas uma demonstração de como, sob certas condições políticas, a distinção entre Estado e organização criminosa pode ser completamente dissolvida. Sua história nos ensina que a civilização é uma construção frágil, constantemente ameaçada por forças que, enquanto houver anomalias inexplicáveis, podem ser cultivadas e direcionadas por sistemas políticos que encontram utilidade funcional na barbárie.